Olá, eu sou Francisca Amélia Paiva, graduanda do curso de História no 4º bloco da Universidade Estadual do Piauí. E eu sou a Marília Chaves Sá, também graduanda do curso de História no 4º período da Universidade Estadual do Piauí, do campus Clóvis Moura. Nós estamos aqui para apresentar para vocês a oficina de formação de professores, que é a BNCC e o ensino de História. Antigos e novos desafios para a formação de professores. Na nossa primeira aula, nós vamos abordar o artigo dos autores Luiz Fernando Serri e Maria Paula Costa, intitulado O Banho, a Água, a Bacia e a Criança. História e historiadores na defenestração da primeira versão da Base Nacional Curricular Comum de História para o Ensino Fundamental. A introdução que temos nesse texto, ele vai denominar a criança, né? E como assim a criança? Ele vai colocar a BNCC no aspecto de que ela é um documento do qual ela, como o próprio nome diz, vai servir de base. Ou seja, ele vai ser o ponto inicial de onde será dado o que nós conhecemos como o Plano Nacional de Curso das instituições. Ou seja, todo o plano curricular que existe nas instituições escolares, elas necessitam, por obrigatoriedade, seguir os parâmetros estabelecidos na BNCC. E esse texto ele vai tratar da reestruturação do sistema educacional com a aprovação da versão definitiva dessa base nacional para o ensino fundamental de História. E, como muitos de nós já conhecemos, a reforma do ensino médio, né? Que acabam por ser fundamentais para uma melhor compreensão e principalmente voltando à área desse ensino de História. Assim, o texto ele vai priorizar alguns retrocessos que o ensino de História vem sofrendo por conta dessa nova versão da BNCC. Retrocessos esses que já são desde o período de governo de Dilma Rousseff. E aí ele vai tratar essa questão de que a BNCC ela já havia sido formulada, porém ela tinha apenas a preocupação de colocar conteúdos para o aluno sem pensar na realidade vivenciada nas instituições. Porque a BNCC, ela é essa base curricular, porém ela não estabelece, quando a gente vai observar a formação dela, que a gente não tem como observar nessa questão da BNCC o aspecto de que ela é para uma instituição da qual ela houvesse um bom recurso, por assim dizer. E do qual sabemos que as instituições, principalmente públicas, do qual a própria BNCC ela é voltada, não tem essa infraestrutura. No tópico intitulado A Água e o Banho, cartas, manifestos, denúncias em artigo de jornal e intervenções da Associação Nacional de História, a ANPU, os autores eles vão discutir
sobre as críticas que essa primeira versão da parte de história da BNCC recebeu. E o que eles vão considerar que vai cortar a fita de inauguração dessas críticas vai ser a fala do ministro da Educação da época, que é o Renato Janine Ribeiro, que vai dizer que o fato dessa proposta da BNCC querer focar na etnia africana e indígena, ele vai chamar ela de ideológica. E também vai dizer que essa primeira parte da BNCC proposta vai ser uma doutrinação. E isso vai acarretar muitas críticas conservadoras. Os que os autores vão chamar de... vai ser uma série de críticas conservadoras, superficiais e ignorantes do debate acadêmico. Dessa forma, também, a primeira parte da crítica feita, dessas críticas, vai ser voltada no que faltava nessa parte da BNCC. E os autores também vão trazer a crítica do Demetrio Magnoli e também da Elaine Barbosa, em que eles vão dizer que retirar parte da história medieval e da história antiga para privilegiar a história africana e a indígena vai meio que tirar parte do ensino da trajetória ocidental, que é onde se aprende os valores da democracia e como também a igualdade de lei. Também vai trazer críticas como a do Ronaldo Weinfass, que ele vai dizer que essa nova proposta da BNCC, da parte de história, vai ser uma nova face do autoritarismo. E a segunda parte dessas críticas vão ser voltadas mais em querer resolver os problemas. Por exemplo, vão dizer que é querer tirar o eurocentrismo da BNCC. Entretanto, algumas associações vão dizer que vai tirar o eurocentrismo, porém vai se tornar etnocentrismo, o que os autores do artigo vão discordar fortemente. Eles vão dizer que isso é mostrando que eles não reconhecem a identidade da nação. Ademais, eles também vão trazer a posição da ANPU, da Associação Nacional de História. A ANPU do Rio de Janeiro, seção do Rio de Janeiro, vai solicitar uma nova equipe e a ANPU Paraná ela vai discordar totalmente, rejeitar totalmente essa nova proposta da BNCC. E a ANPU Nacional ela também vai se posicionar e vai enviar um documento para a UMEC, também dizendo que discorda dessa nova proposta, da parte de história da BNCC, mas o que vai chamar a atenção nesse documento é da tensão que se estabeleceu entre as áreas de história. Tensão essa que os autores do artigo vão dizer que ela só se reestabeleceu, ela já existia anteriormente. O Aloysio Mercadante ele vai assumir o Ministério da Educação e ele vai dizer que quer dar ênfase à história clássica. Entretanto, a gente também não pode esquecer que o Brasil é o terceiro país com maior etnia no mundo. E também ele vai fazer algumas mudanças nessa nova proposta da parte de história da BNCC. Ele vai demitir uma parte da equipe original e também vai fazer uma nova proposta descartando essa primeira. Ou seja, o que a ANPU Rio de Janeiro e a ANPU Paraná solicitaram vai ser atendido. E também no decorrer de algumas falas no artigo, nesse tópico, os autores vão ver que você pode ver claramente a negação da ciência na história, no ensino de história. E por conta dessa questão da negação da ciência no ensino de história, é que vai ser gerado algumas modificações nos cursos de licenciatura desde 2015, né? E assim, foi a BNCC do qual ela promoveu críticas vorazes, né? E movimentou corpos enraizados, muitas vezes inertes na defesa de seu corpo, no sentido de provocar uma proximidade entre a narrativa e a organização curricular das grades dos cursos de licenciatura com o currículo escolar. O que a gente pode dizer basicamente a junção que vai ocorrer entre a universidade e o meio escolar. E aí, a partir dessa junção,
é que, a partir dessa junção ocorrida na primeira versão, que foi em 2015, é que vai haver um silêncio, né, perante a segunda versão da BNCC, voltada para o ensino de história no ensino fundamental, que por parte de quase todos os envolvidos, como citados no tópico anterior, vai haver um silêncio por parte desses envolvidos num debate dessa primeira versão. Dando assim por concluir que a discussão interna à academia gerou-se por conta de um interesse corporativo, né? E assim, pela crítica demolidora e desinteressada de procurar resolver os problemas que ocorreram na primeira versão da BNCC, né? Na forma das principais características às quais vieram as posturas políticas e acadêmicas conservadoras. E assim, nós devemos ver, além da superfície, e unir forças em benefício de uma formação escolar e universitária sólida, que permita para além dos conteúdos e acúmulos de informações. Em que sentido? A primeira versão da BNCC, ela incorpora a questão do ensinar, de quais conteúdos se devem ser colocados no ensino de história, do qual ficou incompleto e só na elaboração da segunda versão dessa base nacional que foram colocadas um modelo quadripartite que nós conhecemos hoje como história antiga, medieval, moderna, contemporânea. E, assim, a primeira versão, como ela se baseava no ensinar, ela acabou deixando de lado preocupações do ambiente escolar. As preocupações do qual o professor teria que ter com relação ao aluno. Qual será o que o professor deve, que parâmetros o professor ele deve seguir dentro da sala de aula com relação aos seus alunos. Quais tipos de que conteúdos e especificidades o professor tem que colocar como uma prioridade para os seus alunos. Porque a segunda versão, ela já vai entrar com um pouco desse detalhe. Segundo o texto, ela vai entrar um pouco nesse detalhe da questão, ela vai deixar de lado a parte do o que ensinar e vai focar nas peças principais, que é o professor e o aluno. E assim, cabe a nós procurarmos compreender procurarmos compreender esse aspecto da BNCC agora com a principal finalidade dela, que para o ensino de história é justamente fazer com que o aluno ele aprenda e saia daquele sentido de que ele deve apenas memorizar para exames que o aluno executa o exame, mas logo na finalização ele esquece daquele conteúdo. E não é isso o que a BNCC ela propõe. Já na conclusão do artigo, os autores eles vão falar sobre todos esses problemas que ocorreram a partir dessa primeira versão da parte de história da BNCC. E eles vão dizer também que não era só corrigir o eurocentrismo na parte de história da BNCC. Ele vai dizer que a própria tradicional história do Brasil ela é eurocêntrica. E, portanto, não se trataria apenas de trazer as contribuições
que os povos africanos e indígenas tiveram no decorrer da história, mas sim também de reformular o ensino de história do Brasil. E também sobre como essas narrativas históricas impactaram no que a gente é hoje. E eles também vão falar que essa discussão toda, essa polarização na história, não é de hoje. Não veio a partir somente dessa primeira versão. Ela já acontecia há muito tempo, essa polarização, essa discussão entre os historiadores, principalmente dos que ensinam e dos que pesquisam. E ele vai trazer uma fala interessante também no artigo, que eles vão falar que a negação da ciência assume, no caso das ciências humanas e sociais, a negação dos seus cientistas. Ou seja, as pessoas esqueceram a parte científica no ensino da história e quiseram mais discutir as partes ideológicas, mas esses tipos de propostas. Mas as ciências humanas e sociais, ela é sim cientista e não se deve negar os seus cientistas que participam dela.